Sobre aquele clima mais acalorado ali no final do jogo, o Clube de Regatas Vasco da Gama e a Vasco SAF pedem desculpas ali ao Atlético Paranaense por eventuais excessos que podem ter acontecido, que aconteceram. O Vasco já conversou aqui no pós-jogo com o Paulo Tuori, enquanto representante do Clube Atlético Paranaense, e a gente se desculpa também a toda a torcida, através da figura do presidente Mário Celso Petralha, e eventualmente a gente vai tomar as medidas administrativas internamente para que a gente mantenha a relação saudável, como sempre houve entre os dois clubes, o Atlético Paranaense e o Vasco da Gama. Então era esse pronunciamento que eu queria fazer aqui antes dessa coletiva do nosso técnico do Paiva, para que o Paiva possa falar mais da parte de campo, dos jogadores, do desempenho. Aí vocês conduzem com o Paiva como vocês estão habituados. Mas era mais para o Vasco deixar esse posicionamento, pedindo desculpas e afirmando que a gente vai tomar as medidas necessárias internamente. É uma vitória de virada importante e num contexto muito importante para o Vasco na tabela do Campeonato Brasileiro. Eu queria trazer 2 partidas anteriores que o Vasco teve no Brasileiro com situações parecidas. Primeiro contra o Bragantino, que o Vasco chega a virar a partida, acaba sofrendo empate no final, e também a partida com o Criciúma, nessa mesma situação, vira a partida, sofre no final. E hoje não sofreu empate no final. Eu queria que você destacasse o que mudou positivamente, claro, para que o Vasco tenha conseguido sustentar essa vitória. Boa noite. A gente tem conversado muito sobre esse assunto, né? Porque se a gente pegar lá de trás, foram mais de 2 jogos que a gente sofreu gols dos 40 minutos para o final, né? E a gente internamente, entre os jogadores, a gente está tentando buscar o que está acontecendo, que a gente tem tomado esses gols, né? Acho que passa pelo mérito do adversário em alguns momentos, acho que passa por a gente recuar demais naturalmente, mas isso a gente tem total clareza que está acontecendo, e a gente conversou muito sobre isso, e hoje a postura a gente já viu completamente diferente, a postura deles de tentar jogar, de tentar manter, de ficar alto. Claro que a torcida influencia muito positivamente também, o fato de estar empurrando o tempo todo, né, e vibrando ali, e o caminho é esse. Como eu falo em vários outros momentos, assim, a gente precisa ter essa regularidade sempre. Então, os próximos jogos, a gente precisa mostrar essa regularidade para a gente parar de perder pontos importantes, que vão fazer muita diferença lá na frente, né? Então, hoje a gente está num G8 e poderíamos estar mais próximo ainda de uma Libertadores, cada vez mais longe de um Z4, e a gente está tentando buscar essa evolução aí. Rafael, antes de mais nada, parabéns pelo aniversário, né? Um belo presente, uma vitória dessa. Eu queria que você falasse do jogo, porque um Atlético que é muito bom time, sai na frente, poderia até ter ampliado, e o Vasco foi buscar a reação. É o seu sentir. Achou alguma coisa daquele gol que anularam do Hugo Moura, não? Obrigado aí pelos parabéns. A gente tem tentado melhorar o nosso jogo a cada jogo. É importantíssimo para a gente manter aonde a gente quer e ter a ambição de ter coisas melhores. A gente precisa melhorar o nosso jogo, né? Se a gente trouxer ali o jogo do Criciúma, também fizemos 3 gols, teve um gol impedido do David, que daí custou muito caro no final, né? Esse jogo também teve esse lance polêmico, demorou um pouco mais do que a gente gostaria ali para definir o que aconteceu, mas o que tem que ficar é que a gente está criando. A gente fez 3 gols contra o Criciúma, mas não estava impedido, hoje de novo, então a gente está evoluindo, acho que a construção. Eu lembro de alguns meses atrás ali, a gente estava pedindo para o time ter a bola e a gente não estava construindo da forma que o Vasco sempre construiu. Hoje em dia a gente já consegue construir mais, a gente está evoluindo, a gente tem sido um pouco mais consistente defensivamente, então acho que a gente está no caminho, muito ainda para evoluir, mas eu acho que a gente tem que enaltecer esse jogo aí, tudo que os jogadores criaram, o quanto no momento adverso eles conseguiram reagir, ter a ambição de buscar a vitória o tempo todo, a torcida empurrando. Acho que é isso que tem que ficar desse jogo de hoje. Olá, Rafael, João Silva, do canal Atenção Vascaínos. Parabéns pela vitória e também pelo aniversário.
Qual a importância, o que você destaca dessa vitória, levando em consideração o jogo de quinta-feira, né, um jogo da Copa do Brasil, muda a chave, muda tudo, muda o conceito e o contexto, e justamente por conta dos desfalques ou das ausências que você teve, principalmente da questão do David, e aí eu queria saber também se Coutinho, Alex Teixeira, David, entre outros jogadores que não foram relacionados, têm condição de jogo para quinta-feira, como é que você pensa nisso, e a importância de vencer de virada no aspecto confiança emocional, como é que chega o Vasco? Você acha que o Vasco chega de fato ainda mais forte para esse jogo? Obrigado. A vitória é importantíssima para a gente entrar no G8, né? Se eu não estou fazendo confusão aqui, eu acho que a gente ainda não tinha estado na 8ª colocação após terminar uma rodada, né? Então acho fundamental a gente estar brigando por essas posições. Acho que o Vasco merece, tem qualidade para estar onde está hoje e a gente sabe que a gente tem qualidade para isso. Então, de novo, fica esse sentimento de que a gente tem que brigar lá em cima, que a gente tem que buscar as vitórias, que a gente tem que sempre ganhar em casa e procurar as vitórias fora de casa também, que vão fazer diferença lá na frente. E a gente estava totalmente focado nesse jogo, não dá para a gente ficar dividindo a atenção com o próximo jogo. Então esse jogo era o mais importante para nós. Acho que a gente tem que curtir um pouco a vitória e amanhã já começar a pensar no jogo de quinta. Eu acho que fica também do Emerson ter feito um bom jogo. Eu tenho falado aqui o tempo todo da gente potencializar mais jogadores, né? A nossa torcida ela é muito exigente, né? Teve algum jogo ali que o Emerson não entrou tão bem, e você já ouve alguma coisa, e terem paciência, porque a gente tem um grupo bom, a gente tem bons jogadores, a gente tem jogadores que podem suprir a ausência dos jogadores que são, na teoria, titulares, e, de novo, isso demonstra a força do nosso grupo. Acho que a gente tem muitos jogadores aí de qualidade. Ryan entrou bem de novo, na minha opinião já tinha ido bem contra o Criciúma, entrou bem de novo, o Leandrinho deu assistência para gol. Então a gente tem que confiar mais nos atletas que a gente tem, nos atletas do grupo, tentar empurrar para cima, porque jogar no Vasco não é fácil, a pressão é sempre muito grande, mas eles têm qualidade, né? E se a gente inverter aí essa balança de apoiar mais, a gente vai, tenho certeza que a gente vai evoluir muito como equipe aí, como coletiva. E agora amanhã começar a pensar em quinta-feira, ver as melhores estratégias, o que tentar evoluir, porque já vai ser mais um jogo dificílimo aí pra gente. A gente tem que ver, né? O David, a gente até relacionou ele entre os 24, né? Mas ele não amanheceu bem, então a gente teve que cortá-lo. Coutinho tá trabalhando, estava em transição, ainda não se sente 100%. A gente tem que ver esses 2 dias aí para a gente ver o que vai acontecer. Boa noite, Paiva. Sérgio do podcast Cruz Maltino. Você fez uma substituição no intervalo, tirou o Adson, né, colocou o Ryan. Foi por opção técnica, contusão? E se for contusão, preocupa para o próximo jogo? O Adson tem jogado um pouquinho num limiar de dor um pouco mais alto do que o normal, né? Ele tem sentido uma dorzinha ali na canela que incomoda. Tem jogo que ele sente menos, ele consegue desenvolver bem e fica... alguns jogos, aí os últimos jogos, acho que ele ficou até o final na grande maioria dos jogos. Hoje ele sentiu um pouco mais, estava um pouco mais dolorido ali, ele terminou o primeiro tempo mancando um pouquinho. Eu não quis correr o risco de esperar para ver o que ia acontecer. E de novo, né, sabendo que a gente tem qualidade ali para entrar, Ryan entrou muito bem, eu acho que fica esse saldo positivo de começar a ter mais jogadores que podem mudar o jogo, a cara do jogo. Então o saldo foi muito positivo no final, mas eu acredito que o Adson não vai preocupar, não. Boa noite, Rafael. Fernanda Pisotti, da Rádio Band News FM. Os gols saíram dos pés dos jogadores que saíram do banco de reservas, né? O Rian e o Leandrinho deu o passe para o Verratti. Mas e eu queria que você falasse sobre isso e também a questão do Emerson Rodrigues, que ele jogando ali pelo lado esquerdo com muita velocidade, acabou saindo machucado. Queria saber se ele preocupa para o jogo da Copa do Brasil. Obrigada. Isso, Ryan e Leandrinho entraram muito bem, né? É sempre importante pontuar que são atletas ainda com idade sub-20, né? O Ryan fazendo gol contra o Criciúma, a gente tem 5 atletas sub-20 que já fizeram gol esse ano pelo Vasco,
Vasco no Campeonato Brasileiro. Acho um dado bem importante e relevante. Eu acho que, se eu não me engano, o Palmeiras é a segunda equipe com 3 jogadores sub-20 que fizeram gol. Então, demonstra o quanto a gente acredita na nossa base, no nosso trabalho interno, quanto a gente tem jogadores de talento, né? E mais uma vez, 2 assistências dos atletas sub-20, né? Com idade sub-20. Então, é importante porque a gente cobra demais, mas são atletas muito jovens ainda, com grande potencial. Então, a gente tem que tratá-los muito bem. Hoje eles deram uma resposta positiva. Acho que o Emerson ali foi mais um desgaste mesmo de jogo, correu muito no jogo, transitou muito para frente e para trás. Acho que foi só a circunstância ali mesmo, não é nada mais grave. E bom poder contar com o futebol do Emerson em alto nível, mostra que ele tem potencial e qualifica ainda mais aí as nossas decisões de ver quem começa e ter um jogador desse nível, se não começar para entrar também. Então demonstra que a gente está no caminho certo, evoluindo a cada jogo. Boa noite, Paiva. Brian Lucas, do Antena Azul na Jogada. Com a vitória de hoje, o Vasco chegou a 31 pontos, estava colocado. Ainda tem uma partida para fazer com o Cuiabá, que foi adiada. Como você respondeu aqui para o amigo do Atenção Vascaínos, você falou que está sempre olhando para cima. Hoje pode-se considerar o pensamento, o planejamento do Vasco é brigar pela Libertadores, porque hoje o Vasco está mais perto do G6 ali, do G4, do que da zona de rebaixamento. Hoje o elenco, o staff todo do Vasco tem esse planejamento de realmente brigar pela Libertadores? A gente conversa entre nós ali internamente, entre o grupo, que essa tem que ser a nossa intenção, né? Entre nós, a gente tem que buscar um limite sempre mais alto, porque é muito difícil você ficar brigando no final da competição com a obrigação de ter que ganhar jogos, a obrigação de ficar torcendo para os adversários. Então a gente está hoje em um lugar que a gente tem um pouquinho mais de tranquilidade para tentar construir alguma coisa melhor, né? A gente tem tempo para buscar coisas maiores e a gente tem que lutar sempre por isso. A gente tem que ter ambição de buscar coisas maiores, a gente tem que ter ambição de buscar as vitórias, nós temos equipe para isso, nós temos evoluído, então a gente tem que ter essa ambição sim, de buscar coisas maiores, respeitando muito a competição, que é uma competição pesadíssima. Eu vejo, por exemplo, o Atlético Mineiro estava muito bem, daqui a pouco perdeu 4 jogos, assim como a gente estava ganhando 4 jogos, a gente ficou um tempo sem ganhar. É uma competição pesada, tem o tempo todo essa oscilação, e a gente precisa pontuar o máximo possível para a hora que a gente oscilar, a gente ter uma gordura para queimar. Mas a gente sim, entre nós, a gente vai brigar sempre para estar melhor colocado.